Olha, dengue, zika e chikungunya podem causar miocardites. Alerta pesquisador. As arboviroses, doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, podem fazer mal ao coração, segundo a nova diretriz sobre miocardites divulgadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. A publicação ganha ainda mais relevância, visto que o número de casos prováveis de arboviroses tem aumentado aqui na Paraíba. A miocardite consiste na inflamação da camada média do músculo cardíaco, o famoso miocárdio, responsável direto pelo bombeamento de sangue para os órgãos. Esse complexo trabalho de miocárdio, de ejetar adequadamente o sangue oxigenado para o organismo, é fundamental para a nutrição dos tecidos, explica o pesquisador e cardiologista Valério Vasconcelos. Lançada no dia 7 de julho passado, a diretriz de miocardites 2022 da SBC evidencia que o envolvimento cardiovascular nas arboviroses vem sendo demonstrado especialmente na dengue, que é a arbovirose mais prevalente do Brasil. De acordo com a publicação da SBC, a dengue é a arbovirose com maior percentual de manifestações cardiovasculares descritas. 48% dos pacientes com a forma grave desenvolvem miocardite, comenta o Valério. 7h09 agora. 7h09, agradecendo a você pela audiência, pela parceria. Olha, nós vamos agora falar sobre saúde e empreendedorismo. Vamos falar com Maria Adriana Barbosa de Souza, que é enfermeira, dermatoterapeuta, especialista em tratamentos de feridas. Bom dia, Adriana. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todo ouvinte. Bom dia, Maurício, e bom dia, Naldete. É uma honra, é um prazer estar aqui hoje contribuindo nessa manhã de segunda-feira, início de semana. Eu amo a segunda-feira. Para mim é sempre um início, um recomeço. Que bacana, né? A gente ouve muito isso dos empreendedores, né? De quem empreende, mesmo na esfera pública, você pode ser empreendedor, antes de tudo ser empreendedor de si mesmo, né? Aí, gente que ama a segunda-feira, na contramão do que diz o Chico Pinheiro, né? Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sexta-feira, parece não, tá na cara que o Chico Pinheiro estava se livrando do trabalho. Ele deve amar o que faz, mas enfim, todos nós também precisamos de descanso, de lazer, mas é sempre muito bom também recomeçar e trabalhar na segunda-feira, uma semana inteira. Tanta gente sonhando em poder ter uma segunda-feira e nem pode ter mais segunda, terça e quarta. Enfim, né? Não pode usufruir. A gente está aqui aproveitando desse momento. E nesse momento de segunda-feira, Adriana, o que é que você tem visto já nesse... O que a gente pode tratar de pós-pandemia, com todas as dificuldades ainda, em termos de cuidados com a saúde das pessoas que estavam naquela do fique em casa. Como é que está hoje a mudança na demanda para vocês que atendem essas pessoas? A demanda ela aumentou significativamente. Não só apenas por questões pós-Covid, mas até mesmo, por exemplo, essa questão da chikungunya. Muita gente tendo chikungunya e a gente tem percebido um aumento gigantesco de lesões pós quem tem. O que acontece? A maioria desses pacientes que têm chikungunya, ficam com muita dificuldade de articulação mesmo. Eles tendem a ficar mais em casa, eles tendem a desenvolver infecções de pele, eles tendem a ter uma formação de umas bolhas na perna. Chega muito paciente lá com esse histórico, a gente tem percebido isso. A doutora Patrícia tem trabalhado muito, que é uma das médicas lá que trabalha com a gente, é uma das nossas sócias, certo? Não só ela, mas como os outros demais médicos na clínica. E a gente tem percebido significativo aumento desse tipo de paciente. Além disso, nós conduzimos ainda muitos pacientes sequelados de Covid, que ficaram muito tempo internados, fizeram lesões gravíssimas em região sacral, certo? Gravíssimas mesmo. E esses pacientes, algumas dessas lesões, elas cronificam mesmo, e você tem muita dificuldade de conseguir chegar a um resultado desejado, porque tem outros contextos por trás, muitas vezes a questão nutricional, muitas vezes as próprias comorbidades do paciente. E, às vezes, você não consegue dar resultado sozinho. Você tem que lançar a mão de outros profissionais, tem que trazer junto geriatra, tem que trazer junto endocrinologista, tem que trazer junto, às vezes, nutricionista. São vários profissionais para poder você conseguir dar um resultado desejado para o paciente. Adriana, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Prazer revê-la, né? Revê-la, Adriana, pegando aí sua deixa, né, de
as pessoas entenderem, nós entendermos que há muitas coisas, em alguns casos, por trás do aparente. E, normalmente, as pessoas, né, têm o hábito da famosa automedicação. Né? Ali tem um ferimento, a pessoa vai lá e faz aquele tratamento, digamos, superficial, né? E aquela cicatrização, ela demora, e a pessoa insiste, persiste e não desiste, né? E minha colocação é exatamente essa, né? A importância que se tem quando você procura realmente alguém que é especialista. Não é isso, Adriana? Porque muitas vezes, por trás de uma ferida que a gente entende como até simples, por trás pode ter algo não tão simples assim, não é isso? Com certeza. Isso é mais comum que vocês possam imaginar. O paciente, ele, às vezes, até mesmo uma muriçoca pica, e aí faz uma bolinha, começa a aumentar de tamanho, ele não dá muita relevância para aquilo, às vezes fura o pé com algum objeto perfuro-cortante, um espinho, e aí eles mesmo buscam fazer automedicação. Ontem mesmo eu recebi um WhatsApp de uma paciente que o esposo feriu o calcanhar de Aquiles, e ela já vinha fazendo uso de vários tipos de medicações já há mais de 2 meses e a ferida não evoluía. E aí ela mandou um WhatsApp já bem desesperada porque não evoluía e tal. E aí quando eu observei, eu disse, olha, isso aí, esse tipo de conduta sua não vai levar o paciente a lugar algum. Você precisa levar num especialista, você precisa levar lá na clínica para que a gente... Aí fui direcionar ela com relação aos cuidados. Só que se você fizer uma conta básica do que você gastou e do resultado que você não teve da possibilidade de piorar o sistema, né, de piorar a lesão, uma coisa que era simples se tornar algo grave, é muito comum mesmo. Por quê? Porque a pessoa acha que está com aquela crosta e está melhorando. Muitas vezes, embaixo, está acontecendo exatamente o contrário. Certas bactérias estão tomando de conta ali, está progredindo, e às vezes o paciente é mutilado, às vezes quando o paciente chega na clínica já não é mais um curativo que vai solucionar o problema dele, muitas vezes tem que ir para bloco cirúrgico, sabe? Então, Adriane, por que isso acontece? Porque as pessoas não têm um entendimento, acham que está fazendo certo, tá? E geralmente está levando o paciente ao prejuízo. É o simples que sai muito mais caro. Então, não existe nada melhor do que você imediatamente procurar um cardiologista, procurar um especialista se for um problema cardíaco, se for um problema do diabetes, procurar um endócrino. Você tem que procurar um especialista. Se for uma ferida, tem que procurar um especialista. Não adianta autocuidado, automedicação. Isso não é a sua expertise. Isso não é um entendimento que você tem. Né? Adriana, tem uma questão envolvendo a alimentação que eu gostaria de que você pudesse abordar, se você pudesse abordar, de acordo com a visão dos médicos da cicatriza também, dos profissionais que trabalham, se falou do endócrino, enfim, de profissionais que trabalham a alimentação, que está aliada, claro, a esse cuidado também com os ferimentos. A questão cultural nossa. Aqui no Nordeste nós temos já um preconceito muito antigo que tem sido quebrado mais recentemente com relação à carne suína. A carne de porco, que é muito consumida no sudeste do país, no sul e sudeste. Na Europa nem se fala, mas aqui, por conta das condições sanitárias, muito tempo, a carne suína é considerada, digamos, inclusive a vilã daquele germe, né, tal, que pode ser em qualquer animal, mas o porco pagava esse preço, né, pela fama. Enfim, e tem mudado, mas ainda há uma resistência. E há uma crença também de que, além da carne suína, os crustáceos, no caso do camarão, por exemplo, tal, podem piorar as inflamações. Isso é mito ou é verdade? Até que ponto a carne suína é saudável, mesmo numa condição em que a pessoa não esteja com nenhum ferimento? Ou, no caso do crustáceo, também até que ponto ele pode ou deve ser consumido pelas pessoas que estão nesse tipo de situação? Muriva, essa questão alimentar é bem interessante. Eu não sou a profissional, a autoridade para falar sobre isso. Por isso que eu tive o cuidado de perguntar de acordo com a visão dos seus colegas profissionais. O que acontece? Eu tenho pacientes lá que eles não comem ovo, porque se eles comerem o ovo, eles colocam na cabeça que faz mal. Puxa. Então, eu acredito que isso não é uma questão de crença. Se você acreditar que você vai tomar um suco de morango e aquilo vai lhe fazer mal, pode ter certeza que vai lhe fazer mal. Eu tenho pacientes lá que não comem galinha. Aí eu disse, por que a senhora não come a galinha? Não, porque minha avó disse que galinha é carregada. Carregada. Eu digo, alguém carregava do puleiro para o caminhão, né? É cada história que você não tem noção. Certo que tem alguns alimentos que têm suas propriedades um pouco mais agressivas. E aí,
geralmente, quando o paciente está fazendo o tratamento lá na clínica, está com o ferimento aberto, um pouco infeccionado, eu peço apenas que ele evite, eu faço uma pergunta. O que o senhor acha que lhe causa mal? Por quê? Porque eu preciso entender como funciona a cabeça do paciente. Eu não posso chegar para o paciente e dizer, não coma isso, não coma isso, não coma aquilo, porque eu não tenho nem noção como é a realidade desse paciente. Então, eu faço a pergunta, o que a senhora acha que faz mal quando a senhora come? E aí ela diz, olha, quando eu como camarão eu me sinto assim, quando eu como macaxeira eu me sinto assim. Eu disse, então a senhora evita comer esses alimentos até estar totalmente cicatrizado? É isso que eu costumo fazer. Muito mais no campo psicológico do que exatamente muito mais no campo físico. Psicológico do que no campo físico. Até porque eu fiz uma consulta recentemente com um nutrólogo e muitas crenças alimentares minhas foram totalmente desfeitas a partir dessa consulta. E associado com o nutricionista também. Eu também tinha muitas crenças a respeito do alimento, mas hoje muitas coisas foram quebradas. E eu vejo isso no meu dia a dia com os pacientes, entendeu? Quando uma coisa simples, pronto, eu tenho um paciente que diz que não pode comer um feijão branco. Aí eu disse, por quê? Não, porque toda vez que eu como feijão branco, minha ferida dói. Cara, eu fiquei imaginando o que acontece, qual é a associação que tem, entendeu? Mas você vê que não é fisiológico, que aquilo é totalmente psicológico. Puxa. E incrível como também eu já ouvi de médicos que você pode ter uma dor psicológica. Como é que é isso? É impressionante. É mais comum do que você imagina. E pensa, cara. Tu sentiu uma dor psicológica, ela na verdade só existe na tua cabeça. Vai entender a cabeça, né, Murilo? E mais impressionante ainda, acho que a Adriana deve ter essas experiências e muitas para contar, pacientes que passaram por uma amputação, por exemplo, tiveram um órgão, um membro mutilado, e ainda assim sentem, pelo menos nos primeiros dias, aquela dor ali psicologicamente, achando que aquele membro ainda está doendo, ainda existe, quando ele já foi amputado. Né? Acontece muito isso. Isso acontece demais mesmo. Muitas vezes os médicos têm que entrar com intervenção medicamentosa para poder o cérebro entender que aquele membro não está mais presente ali. Às vezes o paciente até sofre queda porque ele não lembra, né? O cérebro não lembra que não tem mais aquela parte ali. E às vezes quando o paciente tem alta hospitalar, ele continua queixando uma dor muito intensa, que ele se referia antes de ter sido o procedimento realizado. Mas de tudo isso em virtude da dor fantasma mesmo. O cérebro leva um tempo. Alguns pacientes não. Acontece imediatamente. Outros pacientes demoram mais. Principalmente se esse paciente tiver ficado muito tempo com esse membro doendo muito tempo, essa lesão crônica durante muito tempo. Então, já fixou ali aquele caminho, né? Aquele caminho de dor. Então, já faz parte da vida dele aquele caminho de dor. Adriana, e como é que é dar uma notícia assim de amputação, né? Chegar e dizer que não tem outro meio, a cicatriza, como é que passa essa mensagem para alguém, algum especialista, alguém ali para minimizar os efeitos que a gente não tem ideia, só quem sabe de fato é quem passa? Só quem sabe de fato é quem passa. Isso aí é uma notícia de conduta médica, né? Por quê? Isso é uma questão grave, certo? Você remover uma parte de alguém é uma conduta médica e, além de ser uma conduta grave também. Então, o médico tem muitas vezes o paciente ele está na negação. Quando ele chega na clínica, ele já sabe da possibilidade de ter perda daquele membro ou não. Então, geralmente, o médico chama a família, explica toda a gravidade da situação e, em seguida, conversa com o paciente explicando a gravidade da situação também. Às vezes o paciente não aceita de imediato, às vezes ele vai para casa, retorna no dia seguinte, até ele entender que aquilo pode causar um dano irreversível para a própria vida dele, certo? Lá no hospital, teve uma época que a gente tinha até um serviço de psicóloga mesmo para acompanhar junto, no pós-procedimento, sabe? Para poder o paciente ter uma aceitação melhor, né? Teve um paciente recentemente, para você ter ideia, que ela tem uma isquemia, ou seja, ausência de sangue na perna, faz hemodiálise, uma paciente grave, e a perna dela necrosou toda, não tinha como fazer revascularização, e a doutora indicou amputação. Ela não aceitou de jeito nenhum. E ela ficou a semana inteira grave e ela piorando o estado geral de saúde dela. Quando foi à noite, a família ligou para mim qual era a possibilidade de eu ir lá conversar com a paciente. Ela já sabia que ela tinha uma indicação já de amputação, a doutora já tinha conversado com ela, mas ela não aceitava. E aí eu fui, num sábado à noite, eu saí das minhas coisas e fui na casa da paciente. E quando eu cheguei lá, eu entendi o que estava se passando com ela. Ela simplesmente queria só desabafar.
ela desabafou, sabe? Ela conversou, ela disse das dificuldades que ela sentia, das coisas que ela criava na cabeça dela. Quando eu escutei, eu fiz uma analogia, eu gosto muito de usar analogia nas minhas explicações. Falei para ela que a perninha dela estava igual uma árvorezinha que estava lá no sertão, que não tinha chovido e estava caindo as folhas, e estava morta, e que ela precisava tirar aquilo para não prejudicar o corpo, que a doutora tinha explicado. Quando eu terminei de ouvi-la e que eu usei essa analogia, ela disse, pode marcar a cirurgia para amanhã. Mas a vida dela estava sendo totalmente comprometida. O diabetes dela estava nas alturas, comprometendo todo o estado geral dela, por causa de uma infecção grave, certo? Mas essa questão de comunicar a perda de membro é conduta totalmente médica, sabe? Totalmente mesmo. O enfermeiro ele não tem autonomia para isso aí, certo? Você que tem uma especialização nessa área, Terapeuta. Eu faço uma pergunta agora no campo mais amplo, não só na iniciativa privada. Como é que você vê essa situação que é muito corriqueira nas ruas? Nós encontramos, vez por outra, mendigos, pessoas que estão perambulando aí pelas ruas com ferimentos crônicos. Feridas crônicas que, em alguns casos, são usados, entre aspas, são usados como ferramenta de divulgação para as pessoas da sua mendicância. Vamos lá, na prática é isso. A pessoa não quer se tratar daquele ferimento. Muitas vezes existe até um hospital de porta aberta na esfera pública para que ela trate, ou pelo menos procure algum diagnóstico, enfim. Mas ela prefere não ir para esse tipo de situação porque está vivendo daquele ferimento já há muitos anos, recebendo donativos e tal, contando com a compaixão das pessoas nas ruas. Na sua opinião, o governo poderia já ter um programa não só na área da saúde pública, mas um programa socioeconômico e psicológico para atender essas pessoas e mudar a vida delas verdadeiramente, porque elas estão, eu imagino, sofrendo com isso em função de uma crença de que é bom ter aquele ferimento para poder garantir, digamos, aquelas esmolas do dia a dia. Moribe, olha só, isso é uma questão tão delicada, porque você fez um apontamento para aquelas pessoas que estão ali na rua solicitando, pedindo mesmo, né? Mas isso é uma questão que acontece não apenas com as pessoas que estão na rua, mas é muito mais comum nas pessoas que têm um lar, que têm condição alimentícia e tudo mais. A gente tem uma gama de pacientes bem significativa que dependem de uma pensão do governo e que eles estão conectados por causa daquela ferida. E o que acontece? Eles pensam muitas vezes na tal da perícia do INSS, exatamente. É isso? A gente fecha a lesão e aí é incrível como ela volta rápido. Por quê? Quando se aproxima o período lá e aí retorna novamente. Porque, olha, o cara coloca na cabeça que ele vai perder o benefício dele e é incrível porque é aquilo que a gente pensa e que a gente almeja simplesmente acontece. Quero parabenizar a Adriana por essa discussão. Romeu trouxe à tona aqui um fato que a gente sabe que existe, mas às vezes a gente acaba esquecendo e tal, porque não faz parte do debate público no Brasil hoje. Não. O debate público no Brasil hoje não tem essa pauta. A gente não ouve essa discussão desses casos na mídia nacional, não tem. Simplesmente não tem. A gente está discutindo isso aqui agora. Nem o próprio INSS, que talvez fosse o maior interessado nisso, entra nessa pauta, não entra nessa discussão. É verdade. E muitas vezes tem pacientes que ele está há tanto tempo com uma lesão que ele não consegue se enxergar mais sem aquela ferida. Então você tem que fazer todo um trabalho para poder ele conseguir se enxergar, ter um papel na sociedade sem estar com aquela lesão. Porque a vida dele gira em torno da ferida. Ele ir para o PSF, ou então para uma clínica privada, enfim, para ter aqueles cuidados, ter o cuidado da família, ir para receber o benefício dele, etc. Então, tudo na vida dele gira em torno da ferida em si. Então, ele não consegue se ver mais na sociedade sem aquela ferida. É como se ele tivesse em mente a ideia de que aquele ferimento é um mal necessário. Exatamente, um mal necessário. E aí você tem que fazer todo um trabalho. A gente recebe muito paciente lá na clínica que muitas vezes eu tenho que ter conversas bem, bem longas, tem que treinar a equipe e tudo mais, para poder o paciente ele se enxergar sem aquela ferida e ele ver como vai ser benefício para ele entender como é bom, por exemplo, ele entrar no mar, como é bom ele entrar numa piscina, como é bom ele não depender de ninguém, ele fazer o autocuidado sem precisar estar sempre buscando os filhos. Tem uma questão também, uma dependência emocional, que muitas vezes os filhos estão adultos, cada um na sua vida, e às vezes
a forma de retroceder em casa mais vezes é porque o pai ou a mãe estão com uma lesão, né? E isso também causa uma dependência. Adriana, você está falando... Cara, isso é mais comum do que você possa imaginar. E isso não é apenas na questão que o paciente não tem recursos. Não, isso é em toda a classe social, sabe? Eu tenho pacientes de classe social elevada que acontece isso. Demais, assim, você não tem noção. E eu fico, assim, estarrecida. E para eu conseguir identificar isso, levou tempo. Eu tive que estudar muito para poder eu conseguir entender o fator emocional conectado na ferida, sabe? Como que você vai trabalhar isso? Como que você vai identificar isso? É só uma ferida? Não, não é só uma ferida. O paciente muitas vezes está mais doente emocionalmente do que da própria ferida, porque ele coloca aquela ferida como um troféu para poder manter aprisionado todos os seus entes queridos ali. E ele mesmo está preso naquela ferida. Sabe? Então você tem que fazer uma análise. Por isso que não é tratar a ferida. Você tem que tratar a pessoa. Você tem que fazer uma análise da pessoa. Como é que você vai fazer isso? Ouvindo a pessoa, ouvindo a história dela, conversando com ela, fazendo perguntas, e ela vai se revelando a você. À medida que ela vai te respondendo, você vai capturando as informações e montando todo um portfóliozinho na sua cabeça. Adriana, Maria Adriana Barbosa de Souza, enfermeira dermatoterapeuta, especialista em tratamento de feridas da Clínica Cicatriza, já caminhando aqui para o finalzinho da entrevista. Reitera mais uma vez, por favor, Adriana, as especialidades da Clínica Cicatriza. A Cicatriz hoje é uma empresa especializada em tratamento de feridas, né? Nós estamos no mercado há 11 anos, aqui em Campina Grande, Caruaru e João Pessoa. Nós tratamos de todo tipo de feridas, certo? Pé diabético, úlcera venosa, trauma, queimadura, enfim, qualquer tipo de lesão nós tratamos. A gente é especialista focado nesse segmento, na unidade. Em todas as unidades nós temos cirurgiões vasculares, infectologista, em algumas unidades nós também temos endocrinologista e temos parceria com vários outros médicos que necessariamente precisa na conduta de um tratamento de ferida. Só para finalizar, Inaldete me sinaliza aqui da participação de vocês brilhante lá no Paraíba Business semana passada. Realmente. Com o case lá do Empretec do Sebrae. E aí eu pergunto aqui para o ouvinte que não teve oportunidade, digamos, de ir ao evento, qual é o segredo para cicatrizar uma ferida que naturalmente se abre quando a gente faz sociedade com alguém? No caso, vocês não são só 2, vocês são 4? 5. 5 sócios. É ferimento em cima de ferimento, mas está tudo cicatrizado, tudo sarado. Qual é o segredo para empreender com tanta gente? O segredo para empreender com tanta gente, eu vou te falar. Você tem que ter discernimento da missão. A missão ela é superior a qualquer divergência particular entre você e seu sócio. Se você for olhar para o outro, por exemplo, aqui você está num sistema de 4 pessoas trabalhando. O que é mais importante aqui? A mensagem que você vai levar para o seu ouvinte e não as divergências pessoais que você possa vir, que vocês tenham ou possa vir a ter. Então, o projeto ele é superior. O projeto é maior. Então, você tem que ter esse discernimento dentro do seu coração sempre. Que não importa. Você sempre vai ter divergências em qualquer ambiente que você for. Por quê? Porque ninguém é igual. Então, você tem que ter maturidade para compreender que o outro é daquele jeito, certo? E que está tudo bem. E que o seu jeito é esse jeito. E que a missão é mais importante. E que o outro tem recursos essenciais para o crescimento da missão e que você também tem recursos essenciais para o crescimento da missão. E que a missão não vai crescer da mesma forma se o outro não estiver presente. Se você tem esse discernimento, então você não se apega a pequenas coisas. Você olha sempre para a missão. Então, quando você estiver com aquelas arranhaduras internas, aí você para de olhar para cá e você olha para a missão. Quando você olha para a missão, você cresce. Cresce e cresce de uma forma exponencial. E é esse o nosso objetivo. Por quê? Eu escutei uma frase lá no evento que fez muito sentido para mim. O propósito é para o próximo. Não é para a minha vida, é para o próximo. Então, eu estou aqui servindo. Quando eu estou aqui dando uma entrevista aqui nessa rádio, eu estou servindo a população, trazendo esclarecimento para o próximo. Informação para o próximo, conhecimento para o próximo. Então, do mesmo jeito, é a missão da Cicatriza. A Cicatriz, ela não criou, ela não foi formada, ela não foi criada para enriquecer sócio. Pelo contrário. A minha vida financeira, antes de qualquer coisa, antes da Cicatriz, era tão bem quanto é hoje. Não mudou nada, não. Certo? Não mudou nada na minha vida financeira. Tá? Mas o que mudou? A mentalidade. Eu entendo que a Cicatriz ela nasceu para transformar vidas, literalmente. Ela tem uma mensagem por trás, cicatrizar pessoas que estão indo a óbito.
certo? Por falta de um cuidado especializado. Mas Deus trouxe essa mensagem para nós. Nós tivemos esse entendimento e a gente faz isso todos os dias. E a gente vai crescer de uma forma exponencial. Por quê? Porque vidas estão clamando por essa mensagem. Vidas estão clamando por esse procedimento todos os dias. Pessoas que estão comprometidas verdadeiramente com a vida e não com um extrato bancário. Tá entendendo? É isso que a gente precisa hoje. Pessoas comprometidas com missão, com propósito, com visão. Maravilha. Parabéns pela visão e pela missão, Adriana, que esteve aqui conosco nessa bela entrevista. Romildo, dá para a gente entender que a empresa, quando começa a demonstrar muito mais que técnica, que inegavelmente é uma técnica, ou são técnicas diferenciadas, inovadoras, mas para além disso, quando ela começa a mostrar valor, esse valor aí para a sociedade, a coisa acontece, né? É bem diferente. É quando se cura mais do que uma simples ferida. É uma mudança de mentalidade. E o resto é tudo consequência disso. Totalmente. Um abraço, Adriana. Obrigado, pessoal.